Olá, muito boa tarde. Na próxima segunda-feira é apresentado o livro O Pacto das Catacumbas. Dá conta de um dos momentos significativos do Concílio Vaticano II. É dele que vamos conversar dentro de instantes com o padre António Leito, que é o provincial dos missionários do Verbo Divino. Para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. O convívio e o diálogo são essenciais para a família. O apelo do Papa na sua audiência geral. O Papa classificou como virtude preciosa o convívio familiar e a capacidade de partilhar os bens da vida. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia mai quasi insieme, o in cui a tavola non si parla, ma si guarda la televisione o lo smartphone, è una famiglia poco famiglia. No encontro com os peregrinos, o Papa alertou também que a nutrição nem sempre é símbolo de uma partilha justa dos bens, capaz de alcançar quem não tem comida, exemplificando que nos países ricos as pessoas são aliciadas a gastar em excesso, tendo depois que remediar o exagero. A Associação de Médicos Católicos Portugueses celebrou 100 anos com os olhos postos no futuro. Uma sessão com a presença do então Ministro da Saúde e do Cardeal Patriarca de Lisboa para celebrar o primeiro centenário da Associação de Médicos Católicos Portugueses. Decorreu no sábado, 7 de novembro, e foi uma ocasião para a importância da colaboração entre o Estado e as instituições religiosas neste setor. Quando o espaço político olha para a sociedade portuguesa, encontra com muitas e boas realidades associativas, com provas mais que dadas ao serviço das pessoas e do bem comum. E, portanto, o espaço político necessariamente há de reconhecer e há de promover. Aliás, é isso que se chama o princípio da subsidiariedade e que está nos tratados europeus, ou seja, que os órgãos de topo, os órgãos centrais, não omitam, antes valorizem o papel dos corpos intermédios, porque isto é que é uma sociedade viva, democrática e criativa. Num tempo em que com muita frequência assistimos a que se alterem os valores para justificar os factos, é bom poder apelar para um grupo de pessoas para quem os valores estão em primeiro lugar e para quem, acima de tudo, o seu papel na defesa daquilo que é o bem-estar das pessoas, dos doentes e, obviamente, daquilo que são os grandes valores da nossa história se sobreporão sempre àquilo que são as conveniências dos momentos. E é com organizações destas, é no meio de colegas como estes que verdadeiramente nós temos que nos sentir bem e é com estes que temos que continuar a trabalhar para o melhor de Portugal. Ser médico, ser católico. 100 anos e agora? Foi a interrogação colocada pela Associação dos Médicos Católicos numa sessão que evocou um século de história e, sobretudo, quis projetar desafios do futuro. Temos estado a aproveitar este centenário com o objetivo de ele servir para uma revitalização da associação. A associação está numa fase de revitalização que se tem traduzido por um crescimento significativo de sócios, particularmente jovens médicos e estudantes. Nós vamos ter, por exemplo, no dia 28 de novembro, no Porto, uma organização, pela primeira vez, uma espécie de reunião nacional só para médicos jovens e estudantes, e que vai com certeza ter muito sucesso. E ao longo deste ano temos tido várias iniciativas. Esta, digamos, é o ponto alto, porque aqui estiveram várias autoridades, quer da Igreja, quer civis. A iniciativa decorreu no Centro Cultural de Belém, reunindo dezenas de membros e amigos da associação, nascida no Porto em 1915 e hoje composta por cerca de 650 médicos.
O encontro comemorativo concluiu-se com uma missa presidida pelo Núncio Apostólico em Portugal, Dom Rino Passigato. A Pastoral Social da Igreja Católica promoveu uma sessão de estudo intitulada Fragilidade e Cuidado, uma igreja atenta aos pobres. Uma igreja ao serviço dos pobres, um objetivo que exige respostas específicas em cada tempo e esteve, por isso, em debate numa iniciativa do Secretariado Nacional da Pastoral Social. Umas jornadas de estudo dirigidas a quem adianta soluções para os atuais problemas, que passam hoje pelo acolhimento aos refugiados que chegam a Portugal. Estamos com a plataforma, através das estruturas da Igreja, enfim, nomeadamente a Caritas e outras instituições eclesiais, para o acolhimento e para a integração, não só com os refugiados, como outras situações humanas que precisamos de corresponder. E aqui voltamos de novo a grandes valores, que é a pessoa humana. A Igreja Católica em Portugal, através de diversas instituições e organizações, faz parte da plataforma de apoio aos refugiados, como resposta ao drama de quem foge da guerra e perseguição. Parece muito bem estruturada, parece uma resposta cuidada, estruturada e, portanto, vemos com muito agrado a forma séria, estruturada, responsável como as coisas estão a fazer. A solidez da resposta, a forma como as coisas estão a ser feitas, mostra-nos bastante, dão-nos bastante à vontade e, portanto, estamos muito confiantes e, portanto, rezamos para que tudo corra da melhor maneira. Existem, de facto, pensamos que estão reunidas todas as condições para a melhor resposta às situações novas que venham a acontecer. A sessão de estudo sobre fragilidade e cuidado, uma igreja atenta aos pobres, reporta para as pessoas que precisam de cuidado. Uma dimensão que não pode ser estranha à igreja como comunidade. Aprendemos que os problemas da sociedade mais alargada e do mundo se resolvem numa atenção às pessoas mais pobres. E, portanto, pensamos as coisas ao nosso nível de comunidade mais pequena, criando sensibilidade nas nossas comunidades cristãs, mas gostamos de refletir isto também no âmbito nacional e internacional. Pensamos, como muitos, que o cuidar dos pobres, a integração dos pobres e o cuidar das outras situações de pessoas no mundo que são pobres por mais diversas razões, é o melhor que nós podemos fazer para tornar o mundo mais justo e para construirmos uma sociedade mais justa onde todos se sintam bem. No contexto atual da sociedade portuguesa, as respostas sociais da Igreja procuram, cada vez mais, trabalhar em rede, articuladas no mesmo objetivo. Afinar algumas medidas para poder renascer daqui um trabalho em rede que temos procurado fazer ao longo destes anos, mais constitutivo e mais criativo, dando atenção às pequenas comunidades, às paróquias. A ideia é poder haver, de facto, um grupo de ação social, ou, para utilizar a linguagem do Vaticano, caridade e justiça em cada paróquia. Igreja e família, duas redes que foram e são essenciais no contexto social e económico português, que foram criativas na solidariedade verdadeira. Claro que a assistência é muito importante, mas temos que ir também, em termos de igreja, e isso foi aqui tem sido muito presente nas reflexões, como lugar de profecia, ou seja, de pretender que uma sociedade mais justa e mais fraterna, de anunciar de facto essa possibilidade em termos de empregos, em termos de trabalho, em termos de justiça, procurar o desenvolvimento e não nos ficarmos pela assistência. A sessão de estudo contou com o contributo da Igreja Católica em Espanha e a apresentação da instrução pastoral Igreja Servidora dos Pobres, que pode ser aplicada em Portugal. Yo creo que una de las consecuencias más claras que pueden ser de utilidad también para Portugal es que hay que
buscar una conversión de nuestras estructuras de asistencia, de ayuda, una implantación de las Cáritas en todas las parroquias. Hay que buscar una mayor formación sociopolítica en las comunidades cristianas. Hay que proponer vías de trabajo en red con instituciones sociales. Yo creo que es un documento firme, un documento crítico, profético, en un contexto donde es necesaria esa voz de aliento de la Iglesia. Urgências atuais da Igreja Católica face à sociedade portuguesa, que o Serviço Nacional da Pastoral Social refletiu, analisou e perspectivou, com cerca de 70 pessoas que participaram nesta sessão de estudo. Pode acompanhar estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Foi em 1965 que era assinado o Pacto das Catacumbas. Na próxima semana será apresentado um livro que recorda a importância deste acontecimento. Padre António Leite, muito obrigado por estar aqui na nossa companhia, no programa Eclésia. Do que é que nos fala este Pacto das Catacumbas que vai ser apresentado na próxima semana? Bom, agradeço a oportunidade e este é um livro que ele surge já na parte final do concílio. Na parte final do concílio, poucas semanas antes de terminar o concílio, 16 de novembro, é exatamente o dia. O concílio termina a 8 de dezembro e um grupo de bispos que tinham participado no concílio decidem, naquela altura, o grupo chamado da Igreja dos Pobres, que tinha feito todo um percurso no concílio, decidem naquela altura ir celebrar a Eucaristia às catacumbas de Domitila. E é nessa celebração que depois acontece a elaboração do texto, o texto que aparece também no livro, naturalmente não podia deixar de ser, aparece em 3 pontos e é um grupo à volta de 40 participantes do concílio. Maioritariamente latino-americanos. Tem latino-americanos, tem também da Europa, tem um pouco de tudo. Da América Latina tem Dom Helder Câmara, então, Helder uma figura Câmara, muito conhecida. Uma figura, mas permita-me, eu que andei por terras da Argentina, permita-me só focar dois nomes, Vicente Zaspe e depois Henrique Angelelli. São 2 nomes que, porque eu cito? Porque eles estão lá, e Vicente Zaspe, eles vão depois levar para as suas dioceses aquilo que viveram no concílio e aquilo que assinaram no Pacto das Catacumbas. De Vicente Zaspe dizia, há uns bons anos, o então cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, foi um operário do reino, um bispo profeta. E de Henrique Angelelli, ele, na altura dizia-se que ele tinha tido um acidente. Na prática, hoje as pessoas que o assassinaram ou que provocaram, digamos, o chamado acidente, portanto, hoje estão presas, não é? Mas dizia também de Henrique Angelelli, que foi bispo em La Rioja, depois do concílio, dizia ele, recebia pedradas por pregar o Evangelho e derramou o seu sangue por isso. São 2 nomes que constam do Pacto das Catacumbas. Este Pacto das Catacumbas distingue-se por ser uma opção quase radical pelos pobres, por uma igreja pobre junto dos pobres. É uma igreja pobre, aliás, na linha do que vem afirmando o Papa Francisco, mas é uma igreja que procura não só fazer para os pobres, como acentua o pacto, mas que procura fazer com os pobres, tendo os pobres como sujeitos e não como objeto só de uma ação eclesial. Estes bispos propunham-se, inclusivamente, sair dos passos episcopais, viver humildemente como as pessoas, fazer a sua alimentação, partilhar a sua experiência de vida, para assim elas próprias haver uma maior identificação com a própria Igreja, não é? Exatamente. Não sei se você recorda esta expressão do Papa Francisco,
que o pastor deve cheirar a ovelha. Eu penso que poderia ser uma expressão que define muito aquilo que este grupo de bispos, que eles criam com um estilo de vida mais simples, com o que é viver a partir daquilo que eu costumo dizer que são todos os sentidos ao serviço da Igreja, ao serviço da causa para a qual foram escolhidos. À distância a que estamos, há 50 anos, o pacto não está plenamente cumprido. Estamos muito longe disso. Mas há passos muito bonitos. Há passos muito bonitos e permita-me só dizer isto. Se nós, em Portugal, portanto, conseguirmos que com esta iniciativa, como é que ela nasce? Como é que ela nasce? Porque a apresentação do livro fala Dom Manuel Clemente, não é? Como é que ela nasce? Em 2009, os missionários do Verbo Divino foram convidados pela Santa Sé para administrar as catacumbas do Mítila. E neste processo vão e veem que no dia 16 foi assinado então este pacto nas catacumbas do Mítila. Ora, deixar passar esta data, deixar assim sem mais nem menos, seria um pecado, não é? Seria um pecado. É então que daí surgem diversas iniciativas, entre as quais, portanto, algumas em Roma. No dia 14 vai haver também um simpósio em Roma, na Urbaniana, à volta do assunto. Mas surge esta iniciativa de um livro que é publicado, o original em espanhol, um livro bem maior, e depois esta edição, uma edição mais abreviada em português, em italiano e em inglês. A iniciativa foi-nos lançada desde o nosso Superior-Geral, em Roma. Eu posso dizer que na altura estava em Angola justamente para celebrar os 50 anos do Verbo Divino em Angola. A mensagem chegou, o desafio chegou, pareceu-me uma ideia interessante, embarcamos nela, apresentamos a ideia às Paulinas e depois de todo um percurso... E o livro está aí. É um desafio que se conjuga com o vosso carisma de missionários. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu penso que se a vida religiosa, se a Igreja esquece Deus e esquece os pobres, ela não tem razão de ser. Ela não tem razão de ser. Aliás, é uma afirmação que consta no livro, esquecer, digamos, estas duas realidades que têm que andar bem entrelaçadas, bem unidas entre elas. Aliás, não teria sentido. É um pacto das catacumbas. O facto de ser nas catacumbas pode ter uma leitura. Podemos dizer que o desafio desse pacto ainda hoje permanece escondido, ainda hoje permanece numa, digamos, igreja quase clandestina? Repare, a notícia da assinatura do pacto, ela sai bem mais tarde. Este grupo não procurou dar muito nas vistas, procurou que fosse um compromisso simples, pessoal, ao mesmo tempo também, digamos, estrutural, porque procuraram levá-lo depois para as suas dioceses. Aliás, se nós vimos a parte final do texto do pacto, eles dizem que, ao levá-lo para as suas dioceses, rogando-lhes que nos ajudem com a sua compreensão, o seu compromisso e as suas preces. Pedem aos cristãos das suas dioceses, em jeito de oração, para ajudar a viver este pacto, para ajudar a viver. Tem consciência que não é nada fácil por esse pacto? Não é, mas graças a Deus eu acho que há muitos sinais, antes do concílio e depois do concílio, há muitos sinais, e se esta dimensão das catacumbas, se elas nos ajudarem a funcionar quase como uma hermenêutica para entender tudo isto e trazer estas opções à luz do dia, e se nós colaborarmos um pouquinho neste sentido de o fazer conhecer, de que as pessoas possam ler o texto e trazer o espírito do Pacto das Catacumbas, que no fundo, seria, digamos, despertar um pouco mais para aquilo que procurou viver o Concílio. O grande dinamismo que o cristianismo hoje experimenta, e a Igreja Católica, no contexto da América Latina,
Poderá ser, em parte, também consequência da opção de alguns destes homens que exerceram de forma heroica, não é, a sua missão de igreja no continente latino-americano. Sem dúvida, eu penso que essa afirmação sem dúvida. Ela acontece, nós depois do concílio, nós temos na América Latina Medellín que alguns chamam o Concílio da América Latina, que procura justamente aterrar no contexto da América Latina as opções e, se você quiser, de uma maneira ainda, se calhar, mais forte, mais radical, procurando realmente desde a realidade que era gritante. Aliás, este Vicente Zaspe e Enrique Gelelli, eles atravessam aquilo que foi a ditadura da Argentina, com todo o tema dos desaparecidos. Vozes que procuraram ser caladas e que, como dizia o então cardeal Bergoglio, derramaram o seu sangue. Este Enrique Gelelli derramou o seu sangue por isso. Portanto, realmente... É um desafio que chega até nós e que continua a ser muito interpelante para os dias que habitamos hoje. Padre António Leite, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Fica então o desafio a comparecer nesta apresentação em que estará também presente Dom Manuel Clemente, a apresentação deste Pacto das Catacumbas. Obrigado. Muito obrigado. O Pacto das Catacumbas, a determinação em levar por diante a novidade que o Concílio Vaticano II representava há 50 anos para a Igreja e cuja atualidade é evidente. Ficamos por aqui. Recordo apenas que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.